né? Não deixar tudo na mão das crianças, né? Se a gente deixar tudo na mão de crianças ou de pessoas que têm mente infantil, a gente tem o mundo de hoje de 2025, que é exatamente o que está acontecendo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de Billy Talent, a pedido de Enucci Dark. Não sei se é assim que se pronuncia o nome corretamente, mas agradeço ao pedido, porque só tem uma coisa que Billy Talent me lembra, que é Burnout Revenge, e também o NHL e o SSX, né? Jogos incríveis de uma época incrível, onde se tinha muita criatividade no mundo da música, no mundo dos games. As trilhas sonoras dos jogos nessa época eram fantásticas. Descobri bandas muito boas jogando jogos nessa época aí dos 2010, e uma delas foi o Billy Talent. Canadenses, né? Muito conhecidos no Canadá, ficaram populares aí com essas trilhas sonoras e depois acabaram caindo um pouco, né? Mas essa é a trajetória de uma banda, né? A gente tem um momento de ascensão e a gente tem um momento de queda, e o Billy Talent hoje, eu nem sei se a banda ainda continua, né? Nessa época, 2006, a gente estava numa vertente criativa tão grande, né? Tinha Strokes, tinha Arctic Monkeys, a gente tinha The Darkness, a gente tinha toda uma onda de revival do rock antigo, assim como a gente tinha o underground, o indie, o Britpop, a gente tinha Kings of Leon recém-nascendo, Alter Bridge estava para nascer, eu acho que Alter Bridge lançou o primeiro disco em 2007, a gente ainda tinha a dominância do post-grunge, né, com Creed e bandas ali tipo Breaking Benjamin, então a gente estava ali num mar de ideias criativas, né, Papa Roach ainda estava fazendo muito sucesso em 2006, ia lançar em 2008 o Getting Away with Murder, um dos meus discos favoritos, então a gente tem aqui um borbulho criativo muito grande nessa época que eu sinto muita falta, e hoje em dia, como eu fiz num vídeo recentemente falando sobre o deserto musical que a gente vive, né? Um deserto criativo no geral, assim, né? A criatividade humana está passando por uma crise e é necessário, e como tudo é uma onda, e daqui a pouco a gente volta a ter movimentos mais criativos, mas por enquanto a gente vive essa falta. Mas vamos traduzir a música de hoje e lembrar de momentos muito bons em que eu jogava Burnout, um dos meus jogos favoritos. Como sempre a gente começa pelo nome da música, Red Flag é a bandeira vermelha, né? Então a gente pode ter uma conotação aí chinesa, comunista, né? Russa ou soviética, mas a gente também pode ter a ideia do Red Flag, que é a ideia de um alerta, né? Eu acho que não traduzi a música ainda, mas serve para os dois, né? O alerta e também, né, a banda canadense, né? O Canadá tem um conteúdo ali social muito forte, né? E o Canadá às vezes vai para o extremo do social, né? Então liberdades como a liberdade de expressão não existem lá. Então a gente tem regras muito apertadas quanto à liberdade individual do sujeito, né? Então a bandeira vermelha também pode ser e ter origem aí no Canadá, justamente por causa dessas ideologias, né, que são muito perigosas. Ao mesmo tempo que o Canadá se vende como um país que acolhe todo mundo e aceita todas as diversidades, quando chega a hora de bater o martelo e remover liberdades, eles não têm problema nenhum em fazer isso. Isso aí é muito perigoso, né? Mas vamos lá para a letra onde ele fala: Cast off the crutch that kills the pain, the red flag waving never meant the same. The kids of tomorrow don't need today, when they live in the sin of yesterday. Bah, fantástico, né? Isso aqui me lembra uma época muito boa em que eu não estava tão ligado em todas essas conotações que as letras das músicas podiam conter e eu simplesmente curtia as coisas como elas eram, né? Ou pela superficialidade que elas traziam, mas ao mesmo tempo divertiam, né? Dirigir um carro a milhão, bater nos outros e escutar Billy Talent era uma coisa muito legal e, por sinal, quando eu entrar de férias, eu acho que eu vou fazer isso novamente. Então, cast off the crutch that kills the pain, né? Então aí, joga fora a muleta que mata a dor, né? Ou seja, talvez aí tá preso, né, no remédio, tá preso na solução, tá preso naquilo que talvez esteja te amortecendo, né? Porque joga fora a muleta, né? Então, hoje em dia, já faz muito tempo a gente tem essas conotações de a pessoa que se agarra na muleta, né? Então, a ideia de jogar fora a muleta é faz alguma coisa, toma uma atitude, tem uma ação. Aqui, concordo totalmente, né? E a ideia também de matar a dor é que às vezes a gente precisa, e isso aí é também uma crise moderna, que é a ideia de não sentir dor, né? A ideia de acabar com todas as infelicidades do mundo, só que a dor, ela faz parte do nosso sistema e ela também é um alerta para nos botar em movimento. As pessoas não deveriam sofrer tanto quanto elas sofrem hoje em dia, isso eu concordo totalmente, mas ao mesmo tempo tem um nível de dor que a gente precisa ter para poder se mexer e sair do lugar. Então a ideia de tu não ficar agarrado na muleta e usar a dor como uma parte motivacional para fazer com que tu ande para frente e tenha uma atitude,
concordo 100%. The red flag waving never meant the same, né? Então, a ideia, né, ou aqueles que balançam as bandeiras vermelhas, ela não tem mais o mesmo significado. É interessante. The kids of tomorrow don't need today when they live in the sins of yesterday, né? Então, as crianças do amanhã não precisam do hoje quando elas vivem nos pecados do ontem, né? Aqui, por enquanto, eu concordo totalmente com a letra, até porque essa ideia das gerações, né? Então, o que ele está falando aqui, agora que eu estou muito mais inserido na psicologia, é o trauma geracional, né? Pessoas têm traumas geracionais, famílias têm traumas geracionais, países têm traumas geracionais. Por sinal, eu quero fazer um vídeo sobre isso, né? O Brasil tem um trauma geracional gigantesco e é por isso que a gente dificilmente vai crescer como nação enquanto a gente não resolver isso. Talvez, né, o tópico para uma próxima dissertação. Mas a ideia, então, é isso, né? Essa criança, né, esses jovens, as pessoas que estavam escutando Billy Talent jogando Burnout, elas estão aí nesse ciclo, né, de doença, é uma palavra que eu posso usar bem, né? Mas nesse ciclo traumático de herdar a dor do outro, ao mesmo tempo que tu tem que lidar com a tua e tentar resolver ela no amanhã, né? Então isso aí é algo que a gente se sente aí atropelado, né, por esses traumas geracionais, né? E aí ele repete mais uma vez, né? Mas aqui nesse caso, eu geralmente quando traduzo as músicas eu critico muito a repetição, né? Às vezes eu acho que é um atalho e uma muleta criativa dos artistas que não sabem o que escrever, aí eles repetem, mas esse refrão é tão bom que ele funciona muito bem repetindo várias vezes, né? E essa ideia também, né, já que a gente tá falando de um trauma geracional, é a repetição do trauma, né? Ele continua se repetindo. Então ele é um refrão literal. Well, I've never seen us act like this. Our only hope is the minds of kids. And they will show us a thing or two. Our only weapons are the guns of youth. Legal, concordo, né? Então, bem, eu nunca nos vi ou nunca nos enxerguei agindo dessa forma. A nossa única esperança é a mente das crianças. E eles vão nos mostrar uma coisa ou duas e as nossas únicas armas são as armas da juventude, né? Weapons and guns, né? Aqui armas e guns é quase que a mesma coisa, né? Mas então vamos traduzir só para não ficar redundante, né? Os nossos únicos armamentos são as armas da juventude. Aqui eu concordo parcialmente porque tem uma coisa que é muito interessante e a gente tem que cuidar para não idealizar, né? Quem é que pensa na guerra e quem é que atua na guerra, né? Quem pensa na guerra geralmente são pessoas mais velhas, com mais malandragem, mais malícia, mais interesses, e quem é que vai lutar na guerra são os jovens, né? São os alistados, são aqueles que ainda têm uma idealização para vencer uma causa, né? E é por isso que as causas hoje em dia, né, e naquela época também, então nada mudou de 2006 para cá, as causas e as revoluções atraem muito mais os jovens do que uma pessoa mais velha, né? Porque eles são seduzidos por essa ideia de mudar o mundo e faz parte, só que ao mesmo tempo o jovem não se dá conta que o seu espírito e a sua alma que queima pela revolução, ela está sendo usada a serviço de pessoas que não estão tão bem intencionadas geralmente, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas sim, eu acredito que os jovens podem nos mostrar muito, mas, né, a nossa única esperança é a mente das crianças. Talvez, né? Talvez. A nossa única esperança é entrar em contato com a nossa mente, né, de criança, a nossa mente ingênua, que não tem maldade, e usar ela de um modo adulto, né, para fazer o bem, para cuidar do próximo, né, para conseguir, talvez, trazer um pouco, né, de amortecimento da dor, né, que está muito forte no mundo de hoje. Então eu acho que assim, é usar o nosso lado infantil de uma forma consciente ao mesmo tempo que a gente tem que se dar conta que a gente é adulto, né? Não deixar tudo na mão das crianças, né? Se a gente deixar tudo na mão de crianças ou de pessoas que têm mente infantil, a gente tem o mundo de hoje de 2025, que é exatamente o que está acontecendo. It's only time before they tighten the noose, then the hunt will be on for you, né? Então é apenas um tempo antes que eles apertem a forca e aí a perseguição vai ser para você, né? Will be on for you, né? Então vai estar ligada, eles vão ativar a perseguição para você, né? Interessante, né? Aqui fica meio confuso porque ele não sabe se tu vai ser perseguido ou se tu vai ser aquele que persegue. E talvez ele escreveu isso propositalmente, né? The red flag waving never meant the same, né? Então, balançar a bandeira vermelha não tem mais o mesmo significado. Concordo totalmente. No verso 2 ele diz, like the smallest bee pecks a sting, like a pawn checkmates a king. We'll attack at the crack of dawn, build a ladder if there's a wall.
Será que o Trump já estava falando da parede em 2006? Eu não lembro mais. Clássica frase do Cassius Clay, Muhammad Ali, né? Floats like a butterfly, stings like a bee, né? Então, ele flutua como uma borboleta, mas ele dá uma ferroada como uma abelha, né? Então, a abelha é um animal pequeno e o seu ferrão pode ser muito forte, muito potente. E essa ideia de que sim, uma pessoa consegue fazer grandes mudanças por menor que ela seja, né? Ou que ela pareça. Então, interessante, concordo totalmente. Mas para quem joga xadrez, aqui ele até, né, fica poético, mas não faz muito sentido, né? Like a pawn checkmates a king, né? Então, como um peão dá um checkmate num rei. Na vida real e no xadrez, é muito difícil de um peão dar um checkmate no rei. E se um peão chegar a dar um checkmate no rei, é porque ele tem o apoio de outras peças, né? Quem nunca jogou um joguinho de xadrez ali só para brincar e só sobrou o peão de um lado, o peão e o rei de um lado e o rei do outro lado, né? De tu tentar eliminar todas as peças do tabuleiro. Se tu deixar só o peão atacando o rei foge e o peão vai atrás. O rei foge e o peão vai atrás. O peão não tem força suficiente para atacar o rei sozinho, né? Então a conotação do xadrez aqui não funciona muito bem, a não ser que esse peão tenha apoio de outras peças maiores. E aqui também tem, né, um pouquinho mais de poesia, mas eu entendo porque que ele escreveu isso, né? We'll attack at the crack of dawn, build a ladder if there's a wall, né? Então nós vamos atacar aí no amanhecer, né? Na primeira quebrada do amanhecer, ou seja, no primeiro sinal de luz do amanhecer, nós vamos atacar e vamos construir uma escada se tiver uma parede, né? Eu imagino ali que os papos da parede, né, já deveriam estar acontecendo e é legal ver em retrospectiva, né? Esse não é um canal de política, quando eu tento falar de política não dá certo, mas os Estados Unidos está vivendo uma crise de imigração justamente porque não construiu a tal da parede. Falando de imigração, eu fui um imigrante, eu morei 5 anos no Canadá. Aquele lugar nunca foi o meu país. Quem é imigrante sempre vai ser um imigrante. Eu passei por todos os trâmites legais, tive que provar, comprovar e desprovar todas as coisas que eles quiseram, tive que fazer teste de inglês, tive que fazer tanta coisa para poder entrar naquele país e poder viver e estudar lá. Então, uma pessoa que tem um passado criminal, uma pessoa que tem aí transtornos, uma pessoa que tem tantas coisas para serem resolvidas que ela não consegue resolver no próprio país, querer entrar ilegalmente no país do outro é algo que é muito complicado. E essa ideia de abrir as fronteiras para toda e qualquer pessoa dá no que deu, né? A gente teve aí assassinatos, a gente teve roubos, a gente teve depredações, a gente teve tantas coisas que aconteceram por causa dessa mentalidade infantil de abrir as portas para tudo e para todos. E aí tu está deixando entrar pessoas no teu país que o próprio país de origem não quer e fica muito feliz em saber que esse tipo de pessoa está indo para o país dos outros. Então, sim, ser um imigrante legal tem todos os benefícios e tem que ser tratado com respeito. E por sinal, né, como eu falei na introdução, o Canadá não é um lugar que trata imigrantes com tanto respeito assim, porque lá eles não querem que pessoas de fora entrem. Então tem uma raivinha velada, né? Eles são muito acolhedores numa camada superficial. Mas se tu vai conhecer eles internamente, eles não gostam nem um pouco de toda essa diversidade, esse acolhimento e essa aceitação, né? E aí o que eles fazem? Tem uma grande hipocrisia de tu apontar o dedo pro cara querendo construir uma parede, né? Independente, né? Para mim, eu não tô nem aí pra política do Trump ou de qualquer outra pessoa, né? Política, enquanto os políticos ganham dinheiro para fazer política, ela nunca vai ser séria e nunca vai ser para ajudar as pessoas. Mas uma coisa que a gente tem é o seguinte: tu critica o cara por tentar construir uma parede, enquanto tu finge que acolhe os outros que chegam no teu país, mas tu não quer que eles estejam lá, né? Na verdade, tu quer que eles vá embora. Então, né? É tudo papo, né? Tu aponta o dedo enquanto o teu quintal tá sujo. Isso aí a gente vê que é simplesmente hipocrisia, né? Claro que aqui é uma banda de rock, né? Então eles estão falando de um lado também mais idealizado, né? Mas tu querer construir uma escada para pular uma parede, né? Talvez essa parede ela foi construída por um motivo, né? E se a gente for aprofundar essa letra, né? Eu tô fazendo um trabalho sobre as paredes do manicômio, né? Então a gente tem hoje uma luta antimanicomial, as pessoas querem que as instituições psiquiátricas fechem, né? E a gente vai ter o mesmo problema no Brasil, no nosso próprio país. Tu vai fechar uma instituição psiquiátrica que acolhe e protege pessoas com transtornos gravíssimos e tu vai levar elas para onde? Só porque tu quer destruir o símbolo da parede? Mas aí o que tu não tem? A destruir o símbolo da parede é um movimento infantil. Tu construir uma parede segura, onde tu pode dar amor e limites, porque essas pessoas com transtornos graves precisam também de limites, tu está sendo adulto, né? A parede nem sempre ela é para matar, para machucar, para prender, para tirar a liberdade das pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mentalidade infantil de querer mudar o mundo a qualquer custo.
porque esse custo pode ser muito caro. Ele diz, don't be afraid to slip and fall, speak for yourself or they'll speak for you. Né? Então não tenha medo de escorregar e cair, fale por você ou eles vão falar por você. Eu acho que aqui tá perfeito, né? Tudo que eu acabei de falar tem tudo a ver com essa parte da música, então eu concordo. Fico feliz que o Billy Talent, né? Ao mesmo tempo que tem algumas coisas um pouquinho ingênuas aqui, tem coisas adultas também. E aí a gente entra no trabalho desse cara aqui. A gente tem que primeiro cuidar de nós e o trabalho é individual e depois pro mundo. A gente querer que o mundo mude para depois a gente mudar é um movimento, novamente, infantil e muito ingênuo. Então, sim, te posiciona, fala, nem sempre é fácil, mas a gente tem que fazer isso pro nosso próprio bem-estar. E aí na ponte do som ele diz like a fire don't need water, like a jury needs a liar, like a riot don't need order, like a madman needs a martyr. Né? Então aqui alguns contrastes interessantes. Né? Como um fogo que não precisa de água, né? Então a ideia do fogo queimar totalmente e não ser apagado. Like a jury needs a liar, né? Como um júri precisa de um mentiroso, né? Interessante. Bom, boa. Né? Vamos ver quais são essas comparações, assim, elas estão meio confusas aqui, né? Like a riot, né? O riot é aquela manifestação, né? Um tumulto, a ideia de uma massa se revoltando, né? Don't need order, sim, né? Então a revolta não precisa da ordem. Like a madman needs a martyr, né? Então como um louco precisa de um mártir, né? Só que o mártir por si só também já tem um pouco de loucura, né? O júri precisar de um mentiroso. Isso me lembra o Liar, né, do Jim Carrey, né, tinha aquele filme, mas aqui são coisas contrastantes, né, e ele termina dizendo we don't need them, né, nós não precisamos deles, né. O fogo não precisa de água, o júri não precisa de um mentiroso, né, mas aí ele fala que o júri precisa de um mentiroso, ele precisa que alguém minta para que exista um júri, né, como uma... Será que isso aqui não é meio irônico, né, porque um tumulto, né, vamos pelo riot, né, o tumulto organizado ali, não precisa de ordem, mas para o tumulto se caracterizar tumulto, ele precisa quebrar a ordem. Então, de certa forma, ele precisa da ordem. Né? O louco precisa de um mártir. Né? O louco, ou parte da loucura, já tem, né? Tem a síndrome do mártir, né? Aquela pessoa que quer se sacrificar por uma causa e muitas vezes acaba sacrificando partes importantes da sua vida pelo outro, justamente porque ele não fez o trabalho individual. Então a gente tem aqui algumas conotações assim que não faz muito sentido, assim, né? Talvez aqui ele tentou ser um pouco poético e eu acho que não funcionou muito bem, né? E ele diz nós não precisamos deles, mas na verdade tudo na vida um precisa do outro, é um contraste, é uma balança, né? E para viver bem e viver em equilíbrio, a gente precisa de tudo, a gente precisa do fogo e da água, a gente precisa do júri. E o júri precisa identificar o mentiroso, né? Não, eles não necessariamente... talvez seja isso, né? O mentiroso é aquele que está sendo julgado e está tentando se safar e precisa mentir para o júri, né? Mas se tu é inocente, tu não precisa mentir para o júri, né? Então não necessariamente o júri precisa de um mentiroso, né? A ordem é o que dá o contraste para o tumulto, né? E aí o mártir a gente já falou, né? Então essa ideia da loucura e o martírio, né? Acho que aqui elas estão muito mais interligadas, né? Então sim, o martírio precisa da loucura, acho que é o contrário. O mártir precisa do louco, né? E aí diz nós não precisamos, né? Então talvez aqui seja um sentido de ironia, né? Então letra interessante que disparou aqui alguns pensamentos bem profundos, né? Então acho interessante. Não, agradeço pelo pedido do Nucci Dark, né? Então não sei se pronunciei corretamente, mas essa foi minha tradução de Billy Talent que me remete aí a um tempo muito interessante e despertou uma ótima conversa que eu espero que continue nos comentários. Como sempre, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.